Trata-se de uma feira, como sabem, que tem uma tradição muito grande nesta área agropecuária, que é das áreas dentro do setor agrícola, que tem tido problemas graves que precisam ainda de ter uma solução mais adequada do que aquela que tem sido possível encontrar até hoje. Sabemos que uma parte dessas soluções são soluções europeias, não dependem estritamente do governo, mas é um setor que tem resistido bem, mas que ao mesmo tempo não perdeu de vista a necessidade de investir em modernização, em inovação, e às vezes estas feiras são também oportunidades boas de podermos justamente observar que há emprego a ser gerado neste setor, que há rendimento que está a ser acrescentado, que há cada vez mais exportações nesta área, e isso são boas notícias para a economia portuguesa e que mostram um dinamismo muito grande de um setor que durante muitos anos esteve adormecido, ou pelo menos desvalorizado do ponto de vista económico, e que felizmente, de há vários anos para cá, vem ganhando um estatuto cada vez mais relevante, e isso, sobretudo para os mais jovens, que entram em formação, que fazem opções de vida, é um elemento, uma informação importante, saberem que podem entrar num setor com dinamismo económico, que gera emprego e que gera rendimento. Há pouco não pude deixar de o ouvir lamentar que ninguém do atual Executivo tenha vindo visitar esta feira, nomeadamente o Ministro da Agricultura. Sendo esta feira uma das maiores do norte do país, lamenta que ninguém do Governo esteja cá presente? Tenha cá vindo. Eu creio que é importante que os membros do Governo, que têm sempre muitas solicitações, com certeza, e portanto não podem ir a todo lado, mas é sempre importante que possam, ao longo dos anos, ir cobrindo as diversas iniciativas, sobretudo quando elas têm relevância e têm impacto e têm mérito, portanto perguntei apenas se tinha sido o caso aqui ou não quero fazer isso um caso, evidentemente. O que é útil é que sempre que há mérito nas iniciativas, ele possa ser reconhecido e de alguma maneira amplificado, e às vezes a visita de membros do Governo ajuda a isso. Muito bem, à margem desta feira, pergunto-lhe, o PST ontem entregou na Assembleia da República uma proposta de lei para alterar as transferências para offshores. O que é que diz essa lei? Qual é o objetivo do PST com esta proposta? Bem, nós apresentámos uma iniciativa que se propõe alterar alguns pontos de uma iniciativa também que um outro partido tomou sobre este assunto no Parlamento. Mas a preocupação é dupla. A primeira é de garantir mais publicidade por lei da informação, portanto, relacionada com os movimentos que são feitos para esses offshores. Esta experiência que veio a público mais recentemente e que tem que ver com uma decisão, que foi uma decisão infeliz, errada, como o próprio já reconheceu, o ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de não publicitar, não publicar estatísticas sobre esta matéria, não deve manter-se dentro da discricionariedade da administração ou do governo. Deve resultar da própria lei. Em princípio, é sempre bom dar publicidade, ajuda à transparência e à boa informação de tudo aquilo que se passa, ainda para mais com um domínio que gera sempre dúvidas no limite do que é legal ou não é legal, do que é conforme ao interesse comum, geral, e que implica obrigações fiscais, e que é importante que todos possamos saber se são ou não são cumpridas. E, portanto, a primeira preocupação é essa, é, por lei, garantir que este tipo de informação é sempre publicitada, independentemente depois de saber se as coisas ao nível do fisco se passam bem ou se passam mal. Que estas estatísticas sejam publicadas com transparência e, em segundo lugar, que haja algum detalhe sobre as origens e as finalidades destas transferências. Não estou a falar de cada uma em particular, porque isso não é matéria que tenha necessariamente relevância pública, mas que essa informação tratada, estatística, agregada, possa ter este tipo de detalhe para que a sociedade em geral possa seguir os movimentos, a evolução deste tipo de movimentos. Portanto, são duas preocupações que eu acho que não têm que ver diretamente com o apuramento daquilo que se passou
relativamente a estes quase 10 mil milhões de euros que foram comunicados ao Fisco e que ainda não se percebeu muito bem porque é que não obtiveram o tratamento devido por parte da máquina fiscal, tem que ver com a publicitação de estatísticas que tenham todos os anos de ser produzidas sobre estas matérias. Mas não acha que os partidos já deveriam ter tomado essa iniciativa há mais tempo, uma vez que, se for preciso acontecer esta polémica, para agora se avançar com essa iniciativa, não é? É verdade, mas essa é a razão porque nós devemos sempre aprender com os erros e, portanto, prevenir erros futuros, melhorando as decisões que em cada momento devem ser tomadas do ponto de vista legislativo. E é isso que nós estamos a fazer. Agora, nós, nomeadamente o governo a que eu presidi, tomou muitas decisões, e em matéria legislativa também, que são importantes para melhorar a transparência e os instrumentos de combate à fuga e à evasão fiscal. Mas não tomou esta. Não tomámos todas as medidas, nenhum governo tomou no passado todas as medidas, mas nós tomámos muitas medidas que não tinham sido tomadas no passado. Olha, por exemplo, uma que é bastante importante, como agora se vê, em face desta situação que ocorreu, é de ter alargado de 4 anos para 12 anos a possibilidade da Administração Fiscal atuar relativamente a transferências que tenham sido feitas para estes paraísos fiscais, caso se venha a detectar que elas não foram sujeitas ao pagamento de impostos que deviam ter sido. Se isto tivesse ocorrido antes, já teria prescrito qualquer possibilidade de o Estado ir buscar os impostos que eram devidos. Uma vez que esta alteração legal foi feita ainda durante o tempo do meu governo. Felizmente temos muito mais anos para atuar caso alguma falha possa ocorrer. E falhas, às vezes, ocorrem nestas matérias. Bem, em relação a essa polémica, ontem António Costa lembrou que Carlos Costa tem um estatuto especial. Na sua opinião, o Governador do Banco de Portugal tem condições para se manter no cargo? Eu não conheço nenhum facto que, à luz das disposições legais, impeça o Governador Carlos Costa de fazer o seu mandato. Eu não conheço nenhum facto. Tenho assistido, ao longo de mais de um ano, ataques políticos muito fortes que são dirigidos pessoalmente ao Governador. Não apenas ao Banco de Portugal no seu conjunto, mas ao Governador. O Governador tem um estatuto de independência que deve ser respeitado, mas normalmente a maioria que governa o país atualmente não respeita a independência destas autoridades. Não tem mostrado esse respeito e isso preocupa e eu julgo que é lamentável. Observamos isso relativamente ao Governador do Banco de Portugal. Ainda ontem assistimos a coisas muito parecidas no que toca à Presidente do Conselho de Finanças Públicas. Há até uma reação que eu julgo que é indecorosa de vários dirigentes partidários que propõem desqualificar, amesquinhar, de preferência até ameaçar com alterações legais, sempre que órgãos independentes se pronunciam de uma forma que não seja consonante, que não seja simpática para aquilo que o Governo ou a maioria quer ouvir. E isso é preocupante porque nós, em democracia, temos de estar preparados para ouvir críticas, para responder às críticas, seja da oposição, seja quando são observações críticas, são produzidas por órgãos independentes. Os órgãos independentes devem ser valorizados na sua independência. As coisas que dizem não são sagradas e, portanto, nós podemos discutir e até discordar daquilo que é dito por órgãos independentes, mas é muito mau princípio quando, em vez de discutirmos as matérias, nos colocamos na posição, como esta maioria se tem colocado, de desqualificar até moralmente aqueles que aparecem no debate público a dizer coisas diferentes ou menos agradáveis ao Governo. Isso é um péssimo sinal e eu julgo que o Primeiro-Ministro devia corrigir muito rapidamente essa atitude, seja em relação ao Governador do Banco de Portugal, seja à Presidente do Conselho de Finanças Públicas, seja a qualquer outro órgão
seja regulador ou não, com independência face à administração e ao governo. Mas admite ou não que houve falhas graves na supervisão à banca durante os últimos anos? Eu não conheço essas falhas graves. No caso em concreto que mais recentemente voltaram à agenda pública, eu quase que diria num certo regurgitar de matérias que já estão vistas, debatidas e analisadas, não verifiquei que houvesse nenhum facto novo que nos pudesse dizer, olha, relativamente ao Banco Espírito Santo, que é o que está em causa, houve uma situação nova que não era conhecida, apesar do inquérito parlamentar que foi feito e apesar, portanto, de todo o escrutínio público que já foi feito. Eu não conheço nenhuma matéria nova. Se tivesse havido alguma coisa que nos pudesse colocar na circunstância de dizer, olha, houve aqui um regulador que foi negligente. Prova-se agora, porque há factos novos que mostram que houve negligência. Ou que as pessoas faltaram à verdade e não informaram o Parlamento daquilo que deviam ter informado na altura. E, portanto, temos de reabrir esta apreciação, podia ser o caso, mas eu não encontro nenhum dado novo. Como digo, o que vejo é um regurgitar de matérias que estão discutidas, que estão assumidas, mesmo em termos de sede de inquérito parlamentar, que foram apuradas. Sabemos que agora há uma parte que cabe à Justiça julgar e atuar, e esperemos que ela possa julgar e atuar de forma tão célere quanto possível e de acordo com aquilo que a lei prevê, mas no que respeita à responsabilidade pelo que passou, há até conclusões de uma comissão de inquérito que foram aprovadas. Sabemos hoje, como sabíamos há um ano e praticamente há 2 anos atrás, quando este caso eclodiu, que ao longo de muitos anos houve falhas de política económica e financeira que foram repartidas entre governos, bancos e instituições financeiras. Sabemos que houve falhas de regulação, com certeza que houve, e houve também tentativas de correção dessas falhas. Não houve, no caso da resolução do Banco Espírito Santo, uma falha grave que tivesse sido apontada a nenhuma destas instituições. Nós sabemos porque é que houve uma resolução do Banco Espírito Santo e porque é que o banco ficou colocado numa situação em que teve de ser resolvido. E essa responsabilidade cabe, no essencial, à forma como ele foi gerido e como, de resto, recomendações importantes colocadas pelo próprio Banco de Portugal não foram acolhidas nem seguidas pela administração do banco. Recuperando um bocadinho o tema das offshores, o Dr. Rui Rio disse que o PSD já se devia ter desmarcado deste lamentável dossiê. Isto ainda é um tema desconfortável para o PSD? Eu não sei o que é que o Dr. Rui Rio disse sobre essa matéria, mas esta matéria não é uma matéria desconfortável para o PSD. Esta matéria mostra, em primeiro lugar, que há muitas pessoas, infelizmente, a começar no próprio Primeiro-Ministro, que usam determinadas notícias para fazerem acusações implícitas ou explícitas, graves, que não têm fundamento. E eu demarquei-me dessa maneira de fazer política, porque nós, quando não sabemos o que se passou, aquilo que devemos mostrar disponibilidade é para apurar toda a verdade e para saber o que é que se passou, sem fazer julgamentos precipitados que não estejam suportados por factos. E aquilo a que assistimos no caso das offshores é um recuo de argumentação de quem começou por acusar o Governo de deixar fugir, o Governo de então, de deixar fugir 10 mil milhões de euros do país, quando as pessoas que fizeram essas acusações sabem muito bem que o Governo nem deixou de deixar, porque esses movimentos não dependem da vontade dos governos, nem da autorização dos governos. Depois começaram a fazer a acusação de responsabilidade política, de que tinha havido intenção em ser forte com os fracos e, portanto, fazer o combate à evasão fiscal dentro do território nacional, mas depois deixar sem tributação movimentos que eram feitos para offshores. E ainda não se sabia que movimentos eram, se havia impostos em dívida ou não havia. É um processo que ainda está em averiguação e, portanto,
Começou-se por condenar o que nem sequer se sabia o que era. E, por fim, estamos ainda a aguardar a compreensão, já não da responsabilidade política por publicação de estatísticas, mas a responsabilidade por eventuais erros que possam, ou falhas que possam caber ao funcionamento da administração fiscal. E eu, reparo bem, podia estar aqui numa posição fácil de estar a acusar a administração fiscal por factos que ainda não estão completamente apurados, e não o faço. É preciso saber exatamente o que se passou. Nós nem temos que estar a defender que não se passou nada e que tudo isto é uma mistificação, nem temos de estar a acusar de forma infundada pessoas dentro da administração fiscal por uma determinada falha ter ocorrido. O que é preciso é investigar, tirar conclusões em face daquilo que for apurado e depois, no fim, se houver responsabilidade política, cá estaremos para assumir. Se houver responsabilidade de natureza técnica, cá estaremos também para o poder apurar. Se houver ainda outro tipo de responsabilidades, que caiba ao Ministério Público investigar, aguardaremos que o Ministério Público averigue. Agora, o que sabemos é uma coisa, é que para podermos viver numa sociedade madura, democrática, não devemos, sobretudo quando temos lugares de responsabilidade, seja no Governo ou em outras instituições, fazer acusações infundadas sem saber o que se passou. E segundo, depois de fazer essas acusações, andar à procura de desculpas esfarrapadas para fazer de conta que alguma coisa de muito grave aconteceu, quanto mais conhecemos o assunto, mais percebemos a pouca gravidade das matérias quando comparadas com as acusações que eram feitas. Nós, quando estivemos no Governo, fizemos um combate muito sério a tudo o que foi evasão fiscal e fraude fiscais. E, por essa razão, durante vários anos, fomos tão bem-sucedidos que, sem aumento das taxas de imposto, conseguimos recuperar, alargar a base fiscal, quer dizer, ir buscar dinheiro que era devido por lei pelos contribuintes ao Estado e que o Estado não cobrava. Sabemos que as transferências que são feitas para offshores nem sempre cumprem todas as regras. E por isso, deixe-me só concluir, e por isso a preocupação de averiguar se cumprem ou não cumprem e garantir que, no prazo mais alargado, o Estado possa ir buscar qualquer coisa que seja devida e que não foi, em tempo oportuno, liquidada. Agora, o que nós sabemos, em muitos anos de observação, é que, na grande maioria das circunstâncias, este tipo de transferências não gera, por lei, grandes receitas fiscais. E aquelas que gera, normalmente, são cumpridas. Portanto, a ideia de que há aqui um filão enorme de receita para o Estado, que o Estado prescindiu de ir buscar, é uma falácia. Bem, não é sobre verdade. Isso, o PS quer ouvir com urgência os seus ex-ministros das Finanças. Acho muito bem, pois com certeza, pois que ouçam os ministros, os secretários de Estado, que ouçam as pessoas que têm um contacto mais direto com estas matérias, os diretores gerais. Isso faz parte daquela parte em que nós dizemos é preciso compreender exatamente tudo o que se passou. E todas as pessoas devem colaborar com essa informação. Agora, há uma coisa que eu quero garantir, é que os membros do Governo, e eu espero que tenha sido essa a circunstância com o Governo a que eu presidi, não saibam responder a casos concretos de matérias relacionadas com processos fiscais individualizados. No dia em que aparecer um membro de um governo a dizer que sabe o que é que se passa com esta empresa, com aquele banco, com um determinado movimento que foi feito, já não estaremos numa sociedade democrática, madura, em que há separação de poderes e em que o Executivo tem de estar salvaguardado de se intrometer em matérias que estão ou sob confidencialidade ou sob reserva de serviços próprios ou de instituições independentes. Não é suposto os governantes saberem dar esse tipo de informações. E a mim preocupa-me quando certo tipo de informações acaba por ser veiculado na comunicação social e aparecem membros do governo
a dizer que têm conhecimento delas, mas não podem divulgar, porque há matérias sobre as quais não é suposto membros do governo terem conhecimento. O que não significa que, quando têm dúvidas, não possam mandar investigar aquilo que se passa pelas autoridades que têm esse poder de investigação. Tenho uma última questão. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou que esta solução do governo parece feita de cimento. Parece-lhe que há assim esta solidez? Não vou fazer nenhum comentário sobre isso. Prefiro dizer que, como já disse, a estabilidade é um valor importante, mas instrumental. É importante na medida em que nós preferimos situações políticas estáveis, porque nessas situações os governos podem mostrar o que valem e governar sem a pressão do dia-a-dia, sem o imediatismo de ter de agradar. A estabilidade confere, portanto, profundidade às políticas e permite que os programas sejam desenvolvidos de uma forma mais livre. Mas depois interessa-nos saber para que é que essa estabilidade é usada. E nós, infelizmente, já o tenho denunciado, temos tido, em consequência da atual estabilidade, resultados que não são os mais satisfatórios. Soubemos ainda esta semana, tivemos a confirmação através do Instituto Nacional de Estatística, de que a economia portuguesa em 2016 cresceu menos do que em 2015. Eu alertei para essa possibilidade durante quase todo o ano. Diziam que eu era muito pessimista e que estava sempre a anunciar uma coisa desagradável que não ia acontecer. Julgo que hoje se percebe que eu tinha alguma razão para dizer o que disse. Nós estamos a crescer menos do que já crescemos no passado, em 2015, por exemplo, e a qualidade do crescimento que nós observamos deteriorou-se. Quer dizer, Portugal cresceu 1,4%, mas não teve investimento. O investimento caiu relativamente ao ano passado e quando isso acontece, nós sabemos, é uma coisa que podemos logo antecipar, porque não se trata de uma adivinhação, é assim, se hoje investimos menos, vamos colher menos amanhã. E, portanto, no fim desta linha, haverá, com o tempo, menos emprego a ser gerado e menos rendimento a ser gerado, porque não houve investimento. Não houve investimento público, o que é significativo, sobretudo quando tratamos de forças políticas que faziam a crítica ao anterior governo de falta de investimento público. Pois bem, hoje há muito menos investimento público do que quando o governo a que eu presidia era criticado pelos socialistas e pelos comunistas e pelos bloquistas. Há muito menos investimento público e, infelizmente, o investimento privado caiu relativamente ao ano de 2015. E eu espero que em 2017 isso se possa alterar. E desejo, sinceramente, que isso se altere, porque isso seria bom para todos os portugueses, para quem está no governo, para quem está na oposição, se conseguirmos ter uma economia mais aberta ao exterior, com mais exportação, que atraia mais investimento do exterior para atividades que possam acrescentar valor, gerar emprego e rendimento, isso, para o futuro, é melhor para todos nós. Isso não aconteceu em 2016 e eu espero que possa começar a acontecer em 2017. Muito bem. Obrigado. Muito obrigada.